Ora, bom dia, bom dia. Bem-vindos mais uma quarta-feira. Cá estamos nós já à meio da semana, porém cheios de gás, como se fosse segunda-feira. Aliás, isto até à segunda-feira a gente vem com um bocadinho menos de gás. Agora é que já estamos assim a rolar, verdade? Classe desta plateia. Ora, temos um programa extraordinário. Não vai querer sair daqui até ao final do programa, bem perto das 11 da manhã. Temos histórias incríveis para partilhar e, portanto, aconselho vivamente a ficar connosco. Porém, não lhe vou contar já tudo, porque é preciso ter olhinhos bem abertos e despertos, e ouvidos também, mas neste caso olhinhos bem despertos para o programa de hoje. E por falar em olhinhos, vamos já ao primeiro convidado. Um aplauso ao Dr. Eugênio Leite, é um gosto recebê-lo. Como está? Bem-vindo, doutor. Ora, cá estamos nós com o Dr. Eugênio Leite, oftalmologista e diretor das Clínicas Leite, e hoje traz aqui um tema muito apropriado, que é basicamente o cuidado a ter com os olhos no inverno, porque no verão todos os cuidados são redobrados, há os óculos de sol que têm que ser bons, há toda uma parafernália de avisos, mas depois descuidamos muito esta parte no inverno. Correto. Nós temos a sensação de que é apenas no verão que o sol é intenso e que cria problemas, o que não é rigorosamente verdade, porque os ultravioletas continuam o ano inteiro, sim, independentemente do sol, porque nós gostamos de ir a tirar uns diazinhos à Serra da Estrela ou a um outro sítio qualquer e há o problema, eventualmente, como já existe agora, da neve. Da neve, sim, ou seja, que reflete, não é? Que reflete. Senão não ficávamos com aquele bronzeado. Exatamente. Não reflete isso. E bronzeamos não só a pele, como pomos aqui algum risco nos olhos. Diga uma coisa, os raios UV são tão fortes de verão como de inverno? Flutuam ao longo do ano, obviamente, mas são, podemos dizer, de maneira, e para os olhos, são tão perigosos no verão quanto no inverno. Sendo que quem gosta de fazer desportos de neve, sim, são altamente perigosos, porque provocam mesmo queimaduras ao nível da córnea. Okay. Isto, para comparar, é para termos a noção que nos pode acontecer quando andamos na neve desprotegidos, o mesmo que pessoas quando estão a soldar e, obviamente, descuidam-se e tiram a máscarazinha e não usam a proteção. Exatamente, ou seja, lá está a queimadura. E isto, efetivamente, deve ponderar-se. E são cuidados que nós devemos ter, basicamente, eu diria assim, o ano inteiro. Sim, claro. Mudamos a estação, obviamente, mas os cuidados prevalecem. Prevalecem com a proteção dos raios ultravioletas, enfim, com a utilização de óculos escuros, que devem ser usados. Obviamente, há aqui diferenças no tipo de lente, mas tem que prevalecer. Com a hidratação, nós, não sei quanto, isto agora aqui não é preciso, porque não está sol, não há... Não, mas devemos ter cuidados ao nível da hidratação. Como é que se faz essa hidratação? Nomeadamente com a utilização de lágrima artificial. Ou seja, que podemos e devemos... Mesmo que tenha um saco lacrimal espetacular. Esteja tudo a funcionar, que o sistema lacrimal esteja a funcionar, mas há pequenos dados que nós devemos tomar em atenção. É um ardor, às vezes é mesmo uma sensação de olhos secos. É bom não esquecer que nós vamos para salas aquecidas. Se numa altura temos a sala com os ares condicionados e afins... Como agora, não é? Estamos aqui, estão quentinhos, mas depois vamos lá para fora e está frio, não é? E estas nuances são importantes na preservação, digamos que, do meio, para que os olhos funcionem, passa a expressão, decentemente. Ou seja, por exemplo, quanto a essa utilização, quanto mais seco o ambiente está, mais devemos recorrer a essa lágrima artificial. Mais devemos ter cuidado de ter aqui alguns cuidados com a colocação de uma lágrima artificial. O frio seca mais do que o calor? Eu diria que o frio, as mudanças ou o tipo de ambiente onde estamos pode, efetivamente, provocar aqui algumas alterações. Isso é extraordinário, porque associamos as baixas temperaturas como, por exemplo, também a poluição. A poluição, sem dúvida nenhuma, porque a poluição é outro fator complicado para os olhos. Como é que se arranja uma conjuntivite alérgica? Bom, aí já há outros fatores. Pronto. Obviamente nós podemos ter aqui duas situações. Uma delas de sermos alérgicos a um determinado produto, a um determinado, enfim, algo que está no meio ambiente. Pronto, e aí temos aqui o caso das pessoas que são asmáticas, etc. Digamos que têm um fundo asmático. E tendo um fundo alérgico, isto pode provocar também uma conjuntivite. Agora, nós podemos reagir a determinados ambientes. E isto é normal que assim aconteça, ou seja, contacto, o nosso organismo vai reagir e o olho também. E provoca uma reação alérgica. Mas isto, vamos dividir aqui a situação em conjuntivites bacterianas, sim, que é um processo infeccioso, conjuntivite virusal pontual, que pode surgir, há epidemias, há isto, há aquilo, mas são pontuais.
A conjuntivite alérgica, aqui há dois tipos, digamos assim, de conjuntivite. Aquele que desencadeia uma conjuntivite alérgica porque contactou com um qualquer alergeno, com qualquer produto que lhe desencadeou, ou aquele que já tem um fundo alérgico e que vai ciclicamente fazendo as suas alergias. É o caso, por exemplo, das primaveras, dos outonos, pronto, que são típicos. É que está intimamente relacionado então com outro tipo de alergias. Vou-lhe dar um exemplo prático que não sei se é isso que acontece, mas, por exemplo, eu tenho alergias. A partir dos 30, olho, eu comecei a ter imensas. E uma das reações é precisamente os olhos a chorar, a lágrima. Imagino, estou a ler, estou no telemóvel. Não me acontece a ver, por exemplo, televisão, mas a ler ou um telemóvel eu começo a chorar. Isso é o quê? Pode ser uma conjuntivite alérgica, mas atenção, podemos estar aqui a falar de uma outra situação que a pessoa diz, começa a chorar, mas isso pode ser uma alteração do filme lacrimal. Porque assim, nós dizemos Vou assim... aproveitar para ter uma consulta, não sei se já filme perceberam, lacrimal, vamos aproveitar e já agora, isso. porque isto é extremamente... Não, tocou aqui um assunto que é muito importante, que tem a ver com o filme lacrimal. O filme lacrimal tem basicamente 3 componentes. Mucina, hídrica, vamos chamar água, Sim. e lípidos, uma gordura. Sim. Qual é a função disto? Muito sumariamente. A mucina vai lubrificar, a hídrica vai hidratar e esta última, que é externa, é uma gordura que evita a evaporação desta. Ok, é uma capa protetora. Uma capa, exatamente. De onde? Se a glândula de Meibomius, que temos aqui por baixo na pálpebra inferior, não segregar este lípido, a glândula lacrimal segrega a parte hídrica e isto vai evaporar. A pessoa até produz uma lágrima em quantidade, mas qualitativamente ela não é boa. E evapora. Deve ser a minha. E o problema aqui é exatamente quando nós fazemos um esforço de leitura. E quando é que lê? Normalmente não é na rua. Não. É quando está em casa, é quando está aqui no estúdio, ou quando está a preparar algo. Ou seja, num ambiente que também não é o melhor para os olhos. Extraordinário, porque, por exemplo, aqui isso não me acontece com estas luzes todas, mas em casa acontece, mesmo que tenha um candeeiro perto. É o tipo de ambiente, isto pode atrapalhar. Eu estou apenas aqui a levantar algumas hipóteses viáveis de explicar. Teria que ser uma consulta mais detalhada. Mas repare, estamos aqui a chamar. A pessoa diz, eu até choro. Então se chora, tem lágrima a mais. Pode não ter. Ela pode ser qualitativamente inadequada. Também tem estes problemas. Também. De chorar muito. Sim, lá está. Isto é muito comum, portanto. Podemos dizer que 30% da população portuguesa tem uma situação que é um síndrome de olho seco. 30%. Ou seja, sumariamente, em 10 milhões temos 3 milhões de pessoas assim. Isto aqui há uns anos atrás, isto era complicado de tratar, porque a pessoa passava a vida a pôr gotinhas, o que não é muito agradável. Hoje em dia já há tratamentos específicos, já há um laser, que não é bem um laser, é uma luz pulsada que vai ser aplicada sobre a pálpebra, vai estimular as ditas glândulas de Meibomius a produzir o tal lípido. Isto vai tornar uma lágrima que não era qualitativamente adequada numa lágrima adequada e a sintomatologia desaparece. Doutor Eugênio Leite, o que me está a querer dizer é que esta minha questão, a ser isso, exatamente, tem solução. Tem solução com margens de sucesso que eu aponto, que neste momento os estudos apontam na casa dos 87% a 94%, com uma durabilidade de eficácia no tratamento a rondar os 2 a 4 anos. Cada vez mais há pessoas a recorrer à cirurgia ocular? Cada vez mais há pessoas a recorrerem aos diferentes tipos, sejam tratamentos com laser, sejam esse tipo de... Há, claramente, porque as pessoas procuram neste momento soluções. Ou seja, o paradigma da nossa vida mudou. Sim. Hoje vivemos, enfim, agarrados a um telemóvel. Antes era o computador às costas. Depois aqui passou para os tablets. E hoje em dia temos umas coisinhas pequenininhas que, efetivamente, fazem tudo. E isto, a natureza não nos fez assim. A natureza fez-nos para olhar para o longe, olhos direitos e focar o infinito. O que é que nós fazemos hoje em 80% do tempo? Exatamente aquilo que a natureza não nos fez. É olhar para o perto, focar ao perto. E isto implica uma torção dos nossos olhos. Ou seja, estamos em esforço permanente. Ou seja, nós estamos, um dia destes, quer dizer, provavelmente já não vamos nascer com os olhos direitos, mas ligeiramente virados para dentro. O corpo vai se adaptando. Adaptando, entre aspas, quer dizer, isto que é o exagero de comparação. Mas no fundo é isso, ou seja, nós, depois, os nossos ambientes, a vida ao ar livre. Ainda há bem pouco tempo, há menos de um ano, na Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, pôs na rua, e muito bem, uma chamada de atenção. Vamos pôr as nossas crianças na rua. Porquê? Porque este tipo de ambiente de vida que estamos a levar faz-nos aumentar o índice de miopia. Okay?
Porque é fundamental. Hoje as crianças vivem basicamente dentro de casa, agarrados a tablets, ou seja, é demasiado não utilizar aquilo que a natureza nos oferece gratuitamente, que é o meio ambiente para testarmos, para convivermos. Há aqui coisas que estão a mudar. É extraordinário que, entretanto, a ciência e também aqui aliada à tecnologia nos vão permitindo adaptarmos a estas novas formas de vida. Porque há uns anos, e o doutor tem um imenso palmarés nesta área e reconhecido por isso, há uns anos iríamos a uma clínica do doutor Eugénio Leite para corrigir ou a miopia ou o astigmatismo, ou seja, os problemas fulcrais de visão. E hoje em dia o que me está a dizer é que já há inúmeros tratamentos para para tantas outras coisas. Claramente, estes últimos 10 anos, na área da oftalmologia houve um boom, não só da parte cirúrgica, como disse bem, miopias, isto. A catarata já deixou de ser aquela catarata, vamos pôr a pessoa a ver, não. Hoje já é um tratamento implanto-refrativo. Isto quer dizer tão sumariamente que a pessoa pode dizer assim, e isto tem que se trabalhar com a própria pessoa. Não, eu quero recuperar a visão, mas eu quero deixar de usar óculos, eu quero de ver ao perto e ao longe, eu não quero mesmo nada. Ou seja, eu hoje já faço desta cirurgia um objetivo de acordo com a necessidade e de acordo com o tipo de pessoa que tenho à minha frente. Eu hoje tenho tratamentos absolutamente inovadores na área do glaucoma e, como sabe, o glaucoma é uma das 3 grandes causas de cegueira a nível mundial, irreversível, que eu perco e já não recupero mais. Hoje, em termos de uma retinopatia diabética, aqui há 15 anos atrás, ter uma retinopatia diabética era quase igual a evoluir para a cegueira. Hoje temos um conjunto de armas terapêuticas. Ou seja, uma retinopatia diabética advém, obviamente, da diabetes. É uma diabetes mal controlada, como é óbvio, mas, sobretudo, há aqui uma coisa, e talvez tocou aí ao de leve, mas bem, chamou a atenção para uma coisa que é fundamental. Passámos do paradigma da medicina curativa para, mantendo a parte curativa, que é fundamental, está em evolução, mas, sobretudo, começámos a trabalhar a preventiva. É aqui que está a grande arma e eu penso que é aqui que nós temos cada vez mais a apostar. Porque realmente é começando a ver, ok, o que é que acontece às crianças que passam a vida dentro de casa? Vai-lhes desenvolver a miopia. Então vamos começar a fazer prevenção. Ou seja, estes tratamentos, ao contrário dos outros tratamentos que provavelmente não seriam numa primeira fase aconselhados a crianças, estes tratamentos já podem ser aplicados também em crianças. Já começamos a modificar, digamos que a forma como abordamos a doença e, sobretudo, tentar quase prevê-la. Vamos trabalhar aqui para evitar que, e isto é fundamental, mesmo a nível do astigmatismo e da miopia, estamos a falar nomeadamente em a miopia, hoje sabemos, no caso da miopia, que se mantivermos o tipo de vida que as crianças levam, estamos a aumentar a incidência de míopes numa vida adulta. Ou seja, há que começar a modificar os hábitos das crianças para reduzir. Já arranjei aqui uma forma de o trazer cá outra vez. Quando eles são bons, quando nós gostamos deles, a gente pensa sempre como é que nós os trazemos cá outra vez. Lá está esta parte da miopia, do estigmatismo e da forma de prevenção, já científica e tecnológica, nas crianças. O que é que acha? Podemos depois combinar uma outra... Podemos perfeitamente combinar uma abordagem diferente Ainda está na Expo? Ainda Onde é que podemos encontrar o Dr. Eugénio Leite? Portanto, na Clínica Leite? Em Coimbra, ou na Coimbra, ou aqui no Parque das Nações, na Expo, em Lisboa. Anda numa ponta aérea, Coimbra-Lisboa. Pronto, eu diria qualquer coisa semelhante, em 4 rodas. Dr. Eugénio, é um gosto sempre falar consigo. Um aplauso ao nosso convidado. Está prometido que voltamos com esse segmento de conversa para os mais novos. Muito obrigado. Ora bem, não se esqueçam, por muito pouco que se veja, não há como escapar.